Conversamos agora com uma especialista em mercado internacional, a Maitê Bustamante, presidente da CAMEX, a Câmara de Comércio Exterior da Federação das Indústrias de Santa Catarina, que nos recebeu na Academia Fiesc de Negócios para falar sobre o Mercosul, o bloco econômico criado em 1991, que reúne Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, além dos países associados. Primeiramente, eu sempre lembrar que o Mercosul é um tratado de integração e ele perpassa os temas de integração física, ou seja, territorial, no sentido do respeito pelo aspecto fronteiriço, mas com celebração de acordos, tratativas entre os países vizinhos, Brasil, Uruguai, Brasil, Argentina, Argentina, Uruguai, Brasil, Paraguai, Paraguai com Argentina. E esse primeiro momento fronteiriço é importante porque essa integração faz parte de todo o relacionamento, não somente político como comercial, mas principalmente de benefício mútuo do cidadão de ambos os países fronteiriços. O Tratado de Integração do Mercosul, ele está hoje composto por uma série de decisões que muitas delas estão internalizadas nos 4 países, tem um protocolo de ouro preto, que seria a peça jurídica do Mercosul, com mais fundamento legal, aonde nós encontramos a regra de que os países integrantes deste tratado, desta sociedade, devem manter sempre o regime político democrático. Daí o porquê se teve em algum momento uma suspensão do Paraguai, daí o porquê que se tem a suspensão da Venezuela, e que são situações um pouco delicadas de serem tratadas, porque perpassam aspectos que vão um pouco além da questão meramente política, né? Mas, de toda forma, o Tratado de Integração do Mercosul é extremamente relevante. Eu sou uma defensora intransigente desde sempre. Tive a oportunidade de participar desde o início das primeiras discussões do que seria esse Tratado de Integração e até hoje faço parte integrante dessas mesas de negociação. Qual é o tamanho do Mercosul como mercado? Se você considera que o Brasil tem um mercado e um tamanho geográfico continental, a Argentina, somada ao mercado da Argentina, do Uruguai e Paraguai, nós estamos falando de Sul-América praticamente integrado. E os países associados são os outros vizinhos, Chile, Equador, Bolívia, Peru. Então nós estamos falando de um mercado gigantesco. E o caso da Venezuela, Maitê? Essa é uma questão bastante delicada, porque a Venezuela, com o passar do tempo, ela termina não tendo uma relação comercial adequada com os países do Mercosul, mas ao mesmo tempo tem uma relação individual com os países, né? Os países continuaram exportando para a Venezuela, encontraram alternativas para receber seus pagamentos, e isso é importante porque não é uma suspensão integral, radical. Não há dúvida nenhuma que enquanto na Venezuela o regime político não seja democrático, como expressa a regra do Tratado de Integração do Mercosul com seu protocolo de ouro preto, a Venezuela ele é associado, ele não faz parte dos 4 países que são efetivamente os signatários do Tratado de Integração. Mas como um país associado aos países do Mercosul, evidentemente que ele tem uma situação de regime político que não condiz com a base da relação comercial dos países do Mercosul. Maitê, em 2019 teve um fato relevante. Foi firmado o acordo Mercosul-União Europeia e quando esse acordo será validado? Primeiramente, para esclarecer, em 2019, a assinatura que foi feita foi apenas simbólica de uma relação que foi construída ao longo de mais de 20 anos. É necessário ressaltar que foram mais de 20 anos de discussões em mesas de negociação constantes de vários temas que compõem o acordo. A partir daí, esse acordo que se validado, que dentro dos trâmites que são necessários,
ele se constituirá no maior acordo comercial já efetivamente assinado entre blocos comerciais, que reúne o quê? A potência de mercado do Mercosul, 4 países, que obviamente se espalha para os países associados, estamos falando da América do Sul, e dos 27 países que compõem a União Europeia. Os 27 países que compõem a União Europeia têm seus próprios parlamentos. Cada parlamento tem que apreciar o conteúdo do que foi negociado e aprovar ou não. Neste momento, dos 27 países, há pelo menos 20 que já validaram o conteúdo. Dos países europeus que não a validaram ainda pelo parlamento, o país que mais tem levantado a voz contra as negociações do Mercosul-União Europeia é a França. E a França especificamente pelo setor agroalimentar, porque o pessoal que é produtor de laticínios, por exemplo, ou produtor de carnes, considera que o acordo ainda não é suficientemente benéfico para o seu próprio setor local. De um outro lado, admitindo que todos os parlamentos, os 27 parlamentos, já tenham aprovado o acordo. Aí passa para a seguinte etapa, que é quando então o Conselho Geral da União Europeia vai ratificar então essa validação dos parlamentos. E agora o que tem, qual é o ponto de discórdia? A partir do momento que em 2022, julho de 2022, a União Europeia começou a sinalizar que estaria disponível a abrir uma discussão sobre aspectos ambientais. E com a eleição do governo Lula, eles simplesmente anunciaram para o Mercosul, e aí tem uma retórica que não ajuda muito, porque os europeus alegam que eles sinalizaram para o Mercosul previamente que fariam essa reabertura de negociação no aspecto das medidas de proteção ambiental. O Mercosul diz que foi apenas informado que estariam discutindo o tema no âmbito da União Europeia. E faço questão de mencionar isso, porque há 2 semanas atrás nós tivemos uma oportunidade de discutir o tema do acordo Mercosul-União Europeia no âmbito da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, e o representante da União Europeia no Brasil afirmou que não era verdadeiro que tivesse sido colhido de surpresa o Mercosul com a Seyde-Lehrer. Mas é sim. Por quê? Porque essa carta, essa Seyde-Lehrer a que nos referimos, ela foi apresentada em março de 2023 para o Mercosul, e ela reabre a negociação das medidas de proteção ambiental. Então, estamos falando de um acordo que não somente prevê a relação de comércio, compra e venda, que é bastante relevante, até porque ele já fixou as cotas de exportação do Mercosul para a União Europeia, de carnes, de produtos alimentícios, de produtos industriais, já prevê o cronograma de desgravação tarifária ao longo dos próximos 4 anos, a partir da data de assinatura formal, né? E isso é importante porque o investidor tem uma previsão a curto, médio e longo prazo de investimento e de produção industrial e de comércio. Além do interesse das empresas, um profissional liberal que mora no Brasil, que é brasileiro, ele pode atuar em qualquer um dos países que integram o Mercosul e vice-versa, certo? Isso é uma vantagem muito interessante do ponto de vista profissional, né? Eu defendo de maneira intransigente o Mercosul porque ele permitiu pacificar essa relação fronteiriça, particularmente no sentido de que as pessoas já não têm mais necessidade de fazerem usarem nenhum artifício para ir a morar em outro país, como tipo assim,
o uruguaio quer vir a morar no Brasil, o brasileiro quer ir a morar na Argentina. Não, hoje você tem uma forma muito tranquila de fazer essa migração de pessoas, está estabelecidos os acordos, está a forma como você reconhece, por exemplo, diplomas, como você obtém os vistos de permanência, residência, há um tratamento específico para os cidadãos de cada país quando tem que se dirigir às autoridades locais. Obviamente, isso não significa que tenha havido nenhuma modificação do cumprimento de normas e regras de direito internacional. Não é esse o caso. Mas há uma janela específica para tratar o cidadão brasileiro que quer morar na Argentina, o investidor argentino que quer se instalar no Uruguai e assim por diante. Mas eu diria que vai além disso, né? O Mercosul, ele tem uma capacidade de atrair um olhar dos investidores estrangeiros. Daí o porquê o acordo Mercosul-União Europeia é tão importante. Independente que ele seja validado ou não, é uma boa peça de estudo para qualquer interessado em comércio internacional. Maite, muitíssimo obrigado pela gentileza da entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, em nome da Fiesc, do presidente Mário César de Aguiar, de ter a oportunidade de conversar com vocês e de falar sobre um tema que nos permite cada vez mais motivar a indústria catarinense a se inserir no mercado dos negócios internacionais.